Ok, começou a gravar, pessoal. Um bom dia oficial a todos. Então, vamos começar as instruções para o nosso último dia de aula, né? O bendito último dia de aula em que nós temos a nossa avaliação. Então, vocês já devem estar enxergando. Assim que terminar essa gravação, eu vou disponibilizá-la no Classroom, junto com o material da prova. Pois bem, como vai funcionar a prova? A prova, ela segue o formato, ela só vai estar no Classroom, no ambiente Classroom, que vocês devem estar visualizando aqui com o meu mouse, no item tópicos prova. Esta prova aqui não está habilitada ainda para vocês, não está disponível, ela só vai entrar às 8h30 e ela é uma atividade. Como uma atividade, ela tem que ser postado algo nela. Este algo são as questões .m que vocês desenvolvem, ou no MATLAB ou no Octave, como queiram. Acho que a grande maioria de vocês, se não a totalidade, está fazendo no MATLAB. Vocês só devem postar os .m aqui, os arquivos. Já vamos ver a quantidade. Então, vamos conversar um pouquinho, vamos ler literalmente aqui, deixa eu dar um zoom melhor para vocês, as instruções. Ela vai estar aberta às 8h30 e vocês têm que postar a atividade até o meio-dia, certo? Ela não vai aceitar após o meio-dia. Então, caso, porventura, vocês não consigam fazer toda a prova, entreguem o que vocês fizeram. Por quê? Porque toda a questão, ela só está completamente errada em dois momentos. Ou quando tu não entrega a questão, ou quando tu foge completamente do contexto. Senão, sempre ela é avaliada alguma parte. Usam a metodologia científica de Jack, ou seja, dividam o problema em problemas menores, vão resolvendo. Se eu não consigo a totalidade, alguma parte eu consegui resolver. Ajuda? Tudo ajuda, certo? Pois bem, pessoal, a prova consiste em 4 questões, sendo que uma delas é obrigatória, a de número 1. O que é obrigatória? Tu tem que responder, tu não tem opção de escolha. Vocês já vão entender a escolha mais adiante. Restando 3 questões, questão 2, questão 3 e questão 4. Destas, o aluno pode escolher uma para descartar. O que é descartar? Não precisa fazer. A número 1 tem que fazer, é obrigatória. Evidentemente, se vocês não fizerem, vocês vão ganhar erro nela. Mas ela é obrigatória, ela não está passível de ser escolhida ou não. Já a 2, a 3 e a 4, vocês podem descartar uma delas. Então, na verdade, vocês de 4 questões têm que me responder apenas 3, sendo a 1 obrigatória. E as outras 2 você escolhe entre a 2, a 3 e a 4. Certo? Como eu faço essa escolha? Simples. Se tu postar a 2 e a 3, está ali a escolha. Se tu postar a 3, a 4, está aí a escolha. Você simplesmente descarta sobre o ato de não postar o ponto M da questão no Classroom. Tranquilo esta parte? Alguma dúvida em relação a isso? Repetindo, a questão 1 é obrigatória. A 2, 3 e 4, dessas 3, vocês escolhem 2 para responder. Ótimo. Todos devem ser arquivos do tipo M, ou seja, vocês vão entregar a atividade e postar o arquivo .m. No caso, 3 arquivos .m, necessariamente o arquivo da questão 1 e depois 2 questões a escolher entre a 2 e a 4. Vão ser 3 arquivos .m. Posso colocar os 3 de forma individual, arrastando um por um? Pode. Posso pegar os 3, zipar e botar em um único arquivo .zip? Pode. O importante é que vocês tenham certeza que vocês coloquem os arquivos respostas, leia-se os .m. Desculpa. A atividade se encerra ao meio-dia. Após esse horário, não serão mais aceitas questões. A prova tem, diferentemente das atividades que vocês fazem nas aulas, a prova tranca. Eu não vou considerar questões depois do meio-dia. É mais do que suficiente. 3 questões, 3 horas e meia é mais do que suficiente. Desculpa. Essa aqui é a pergunta, a afirmação que todo professor adora, né? A interpretação da prova faz parte da avaliação, portanto, não serão respondidas questões referentes à resolução ou entendimento das mesmas. Se tiverem dúvida de compreensão de como fazer o denunciado, é agora. Depois eu não respondo questões por uma questão óbvia, tá certo, pessoal?
À medida que o aluno terminar a prova e postar as questões nesta atividade prova, ele está liberado. Terminei as minhas 3 questões, posto e simplesmente estou liberado. Postar tem que finalizar. O que é o ato de postar? Anexar um arquivo, vai abrir a janelinha, vocês estão cansados, pega o arquivo, arrasta para cá, arrasta os 3 arquivos e dá finalizado aqui. Pronto, resolveu o teu problema, já está resolvido, vai embora, está de férias. Tá ok? Legal. Boa prova a todos e boas férias. Foi um prazer trabalhar com vocês nesse semestre. A gente já conversou isso na aula passada. Aqui está a prova de vocês. Então, se vocês podem baixar para a máquina local, se quiser, eu vou carregar ela aqui no próprio navegador para a gente olhar. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoomzinho aqui, maior para vocês. Onde é que está o maisinho? Assim. Vamos lá. Prova final da disciplina Pensamento Computacional, turma 2021-1. Em MATLAB ou Octave, né, o ponto M, desenvolva as questões a seguir. Esta questão aqui é obrigatória. Questão obrigatória. A 1 vocês não têm escolha, vocês vão ter que fazer. Depois das 3 questões a seguir, que são a 2, a 3 e a 4, você pode escolher 2 para responder, descartando uma delas. Então, uma delas tu descarta, digamos hipoteticamente, eu descarto a 2, eu faço a 3 e a 4. Eu descarto a 3, eu faço a 2 e a 4. Eu descarto a 4, eu faço a 2 e a 3. Sendo que a 1 é obrigatória. Vamos para a primeira questão. A obrigatória. Elaborar um programa que cria um vetor V de 9 elementos. Criar um vetor V de 9 elementos e um valor A. Ambos fornecidos pelo usuário e apresentados, faltou aqui, mostrados na tela. Então, vamos lá. Posteriormente, multiplique todos os elementos do vetor A pelo valor A, apresentando novamente o novo vetor V gerado. Tu entra com o vetor V, com uma variável A, com o valor, mostra elas na tela, multiplica A por todos os elementos do vetor V, apresenta novamente o vetor V na tela, que é o novo vetor V gerado. A operação é neste vetor, o resultado é neste vetor. Depois distribua os valores do vetor V, depois de multiplicado, esses valores, que são 9 valores, vão ser distribuídos em uma matriz M 3x3. Para quem não se recorda, uma matriz quadrada 3x3 tem 3 linhas, 3 colunas, 9 elementos ao total. A única restrição nessa distribuição, tem uma restrição, não é ela a louca. A única restrição dessa distribuição é que a primeira coluna desta matriz M deve ser formada apenas por valores pares. Então, quando tu pegar o resultado do valor V gerado e distribuir esses 9 elementos numa matriz 3.3, na primeira coluna dela, a gente vai executar, tem que ter cuidado para ter só elementos pares que constam no V. Caso o vetor V não contenha números pares suficientes para preencher a coluna 1, o programa deve completar o mesmo com zeros. Então, hipoteticamente, se no meu vetor V não tiver no mínimo 3 pares que vão formar a primeira coluna, você deve completar essa primeira coluna com zeros. Não tem nenhum par no meu vetor, vai ter 3 zeros na primeira coluna. Tem 2 pares no meu vetor V, os 2 primeiros vão ser, ou 2 deles vão ser pares, o outro vai ser 0 porque não tem mais nenhum outro par. É essa a ideia. O programa deve completar, só um minutinho, o programa deve completar o mesmo com zeros. Por fim, escreva a matriz M. Fala, Sandro. No caso do vetor não ter pares suficientes, se tu completar com 0, tudo zero. Elemento... Vai falando. Vai ter elementos do vetor que não vão aparecer, então, na matriz, né? Exatamente, exatamente. Tá. A única restrição é que a coluna 1 seja formada por pares do vetor V. Se o vetor V não tiver pares o suficiente ou nenhum, 0 naquela coluna. O restante da matriz, a coluna 2 e a coluna 3, é formado por qualquer número do vetor V em qualquer ordem. Pegaram a ideia? Eu vou executar ela aqui para ver a questão 1. Então, vamos lá. Entre com o primeiro valor. Eu estou entrando com os primeiros 9 elementos do vetor e vou depois entrar com A e vou apresentar. Então, eu vou colocar aqui
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não precisa ser nesta tela. Isso aqui eu só estou usando para demonstrar a entrada de dados. Primeiro, pedi os 9 elementos do vetor V, dei Enter, digito o número qual deseja multiplicar o vetor. Eu vou multiplicar ele por 2, tá? Daí o que vai apresentar? O vetor V apresentou de 1, deixa eu botar aqui, a 9, está aqui embaixo, que foi o que eu digitei. O valor que eu vou multiplicar aqui é 2. O novo vetor V, que é 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, e assim sucessivamente, 2 vezes 2, 18. O novo vetor V e a matriz resultante. A matriz resultante, se vocês observarem, é uma matriz 3x3, com todos os elementos de V, sendo que a única restrição é que nessa primeira coluna da matriz é só formada por números pares. Ah, Salzin, mas aqui tem outros números pares nos outros. Não interessa. A restrição é que na primeira coluna eu vou olhar assim, ó. Entrou com vetor, entrou com número, a multiplicação do vetor está correta, a distribuição aqui está correta sobre o viés que na primeira coluna só tem números pares e no restante são números que constam no vetor. O Sandro perguntou, professor, se tiver 0 aqui vai sobrar? Vai sobrar. Eu vou dar um exemplo exatamente agora desse caso. Eu vou colocar de novo aqui, questão 1, e vou colocar só um número par, que é o 2, e depois eu vou botar tudo números ímpares. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17. Vou multiplicar por 1, tá? Para não avacalhar os meus pares aqui, tá, pessoal? Vou multiplicar por 1. Ele só vai constar o primeiro número par, tá aqui. Ele completou o restante com 0, porque não tinha mais nenhum número par no vetor resultante, que é depois da multiplicação. E ele distribuiu da forma que eu achei melhor o restante dos números. Ó, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Aí eu segui esta ordem. Precisa? Não. Portanto, que esses outros números aqui sejam formados da coluna 2, 3 por elementos de V. Alguma dúvida em relação a isso? A essa questão? Para quem está chegando agora, eu estou gravando a explicação da prova. Ok. Professor, uma dúvida. Eu preciso pedir para o usuário o número ou posso fazer randômico? Pode fazer randômico, não tem problema. Tá. O que tu tem que fazer, eu não sei quem perguntou, mas eu não estou vendo, mas independente de ser randômico ou não, tu tem que mostrar o vetor V original, digitado ou acessado randomicamente, o valor de A e o valor do novo vetor, que é a multiplicação de A por todos os elementos do vetor. Se isso aqui for digitado randomicamente, entrado de randomicamente ou pelo usuário, vocês que sabem, certo? Não tem problema nenhum. Para a próxima. CLC aqui, vamos entrar na questão 2. Eu vou explicar todas independente. De novo, a partir daqui vocês podem descartar uma, certo? Então, ao total, vocês têm que responder a 1 e mais 2 questões desse rol de 3. Desenvolva um programa que solicite a dimensão de uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. I e J devem ser iguais, certo? Então, vamos lá. Desenvolva um programa que solicita a dimensão de uma matriz quadrada. Você vai pedir as 2 índices, I e J, ou a linha e a coluna. Valida essa entrada. O que é validar uma entrada de uma matriz quadrada? Ver se ela é quadrada. Se eu entro com 2 linhas e 3 colunas, ela não é uma matriz quadrada, tu tem que pedir de novo. Ô, seu otário, isso não é uma matriz quadrada. Cara, não precisa botar essa mensagem, tô brincando. Digita novamente. Enquanto ele não entrar com uma matriz quadrada, ele não segue. Isso é validar a entrada. Posteriormente, preencha esta matriz com números aleatórios. Então, se eu definir que a matriz é uma 3x3, mesma coisa que anteriormente aqui, a matriz 3x3, ele vai botar números aleatórios nas 9 posições da matriz gerada. Vocês não digitam.
O programa tem que gerar números aleatórios. Quando eu falo números aleatórios, existe uma função que faz isso, ou vocês podem gerar isso com um laço lá, que não seriam conceitualmente aleatórios, mas o que eu quero dizer com esse aleatório? O usuário não digita. Então, você tem que gerar uma matriz, certo? Mostre a matriz formada e crie 2 vetores que contenham valores da diagonal principal e da diagonal secundária, apresentando ambos na tela. Então, vamos lá na questão 2. Primeiro, ele vai me perguntar o número de linhas da minha matriz, ou I, como queiram, tá? Isso aí é com vocês, eu preciso linha e coluna. Número de linhas da matriz, eu vou botar 3. Número de colunas, eu vou botar 4. O programa tem que fazer a validação dessa entrada e dar um erro. Por 3, 4 não forma uma matriz quadrada. Os valores de 3 e 4 não formam uma matriz quadrada. Eu coloquei uma mensagem, limpei a tela. Fica a critério de vocês como vocês querem fazer isso. Mas o importante é que 3 e 4 não formaram uma matriz quadrada, ele me pediu de novo, linha da matriz. Agora eu vou botar 45 e 4. Obviamente que ele vai me dar erro de novo, porque não é uma matriz quadrada. Ele me dá a mensagem, como vocês quiserem, e vai ficar num laço aqui pedindo para mim. Entre com o número de linhas e colunas. Agora eu vou fazer certo. Número de linhas 3, número de colunas 3. Vai ser uma matriz quadrada, porque o número de linhas e colunas, I e J, é igual. Ele gerou com números aleatórios, eu optei por gerar números aleatórios de 1 a 100, vocês geram como vocês quiserem, inclusive com laço. E a partir dessa matriz gerada de forma automática pelo programa, vamos usar isso, vocês devem criar 2 vetores e mostrar 2 vetores na tela. Um vetor que vai conter a diagonal principal, 82, 64 e 96, para quem não lembra ainda, matriz diagonal principal, diagonal secundária. Diagonal secundária, 13, 64, 28. 13, 64, 28. Obviamente, que é uma questão, essa aqui é 2, genérica. Eu botei 3, 3. Se eu botar 5, 5, se é matriz quadrada, ele vai gerar 5, 5. Eu vou botar aqui a questão da matriz, a diagonal principal e a secundária. Se eu botar aqui 10 com 10, vai ser a mesma coisa, ele vai gerar princípio de forma automática e de forma dinâmica. Pegaram a ideia? Entra com os dados que formam a entrada de uma matriz quadrada, I, J, linha e coluna. Uma vez entrado e validado, tem que gerar a matriz de forma aleatória, com qualquer dados aqui, a sistemática de vocês, e depois definir a matriz, a diagonal principal e a diagonal secundária em 2 vetores, chamado diagonal principal, diagonal secundária, e mostrar eles na tela. Se vocês não quiserem mostrar tão bonitinho, aqui eu estou dando um display, por isso que ele ficou assim, aqui eu estou formatando, pode dar um display só do principal, mas me identifica qual é o vetor principal, qual é o vetor secundário, tá certo? Isso aqui. Alguma dúvida, pessoal? Eu ia perguntar, eu acho que já respondeu, professor, que é o... Tá. A matriz não precisa ser de inteiros, né? Pode ser qualquer tipo de dado ali numérico, pode ter qualquer tipo de número. A única restrição é que não pode ser entrado a matriz, digitado os valores. Tu tem que gerar de alguma forma, seja por uma função randômica, seja por um for, não tem problema. Você gera os dados a partir da entrada numa matriz quadrada. Só isso. Então, obviamente, se tu entrar com 2, 2, 3, 3, 4, 4, a tua geração tem que se adequar a esta questão. Essa é a única restrição. Não, aqui, se você quiser, sem valores inteiros, fracionários, não tem problema nenhum. Ok? Ótimo. Para quem chegou agora, eu estou explicando a prova, está sendo gravado. Desculpa ser repetitivo, pessoal, é que quem chega, eu comecei antes, chega na metade aqui vai ficar voando, né? Agora, questão 3. Questão 3. Faça um programa que solicite um número menor que 100. Obviamente que tem que validar essa condição. Posteriormente, calcule e apresente na tela todos os números primos maiores que o número obtido, digitado, e menor que 100. Então, 100 é o meu limite. Você tem que entrar o usuário com um número menor que 100. Ele define, por exemplo, 50.
entre 50 e 100, eu vou relacionar todos os primos. Para quem não sabe o que é o número primo, que ele é dividido só por ele e pelo próprio número. Esse é o conceito clássico de números primos, tá certo? Procurem como vocês implementam isso, se é que tem função, esta é a minha dica, dão uma pesquisada e resolvam o problema. Toda e qualquer questão aqui eu não estou abdicando do uso de funções prontas do MATLAB. Podem usar. Nenhuma questão aqui tem que fazer no braço, em detrimento ao uso de funções prontas, certo? Então essa pode ser uma questão que vocês me pedem. Então questão 3. Ele vai me pedir, entre com o número menor que 100, 145. Obviamente que ele vai testar e vai dizer que está errado. O número 145 não é menor que 100. Pessoal, eu estou botando o número aqui, só a nível de demonstração aqui. Não precisa ser uma cópia fidedigna da minha saída. É para vocês entenderem o contexto e eu entenda a saída final, certo? Então, 145 é maior que 100, ele me pediu entre com o número. Ele vai ficar aqui pedindo se eu ficar a manhã inteira alterando. Eu vou colocar o número 50. 50 menor que 100 se for menor que 100, ele vai dar todos os primos entre 50 e 100. Vou dar Enter, relação de primos entre 50 e 100 são exatamente essas aqui. Tá certo? Vou botar um pouquinho para cá. Então, entre 50 e 100... que é acima do número digitado, são essa relação dos primos. Alguma dúvida? Isso aqui é mais simples, né? Perfeito. Essa vai ser uma que vocês vão fazer, né? E, por último, para vocês não se esquecerem de mim, está o meu presente, tá? Escreva um programa que leia 3 números positivos, A, B e C. Valide esta entrada. O que é validar essa entrada? Números positivos. E calcule a expressão aqui embaixo. Esta expressão, onde R é isso, onde S é isso. Tu tem que me dar, ao final, efetivamente, o valor de D a partir das 3 entradas A, B e C. Ok? Vamos executar a última questão. Vocês vão ver que ela de longe é o presente, tá? A gente dá, questão 4. Digite 3 números positivos. Menos 9. Número inválido, digite um valor positivo. Já falei, tem que ser positivo. Então, vamos lá. 2, 4, 6. Não precisa fazer isso. Eu só fiz ainda para finalizar o presente com uma cereja do bolo, tá? Eu calculei R, tá aqui, A mais B ao quadrado. 2 mais 4, 6. 6 vezes 6, 36. S, calculei separado aqui, não precisa fazer isso, só estou explicando a questão. B mais C, 4 mais 6, 10. 10 vezes 10, 100. O que vai ser o D? R mais S dividido por 2, tá aqui a fórmula. Então, o que eu vou fazer? 100 mais 36, 136 dividido por 2, a resposta é 68. O que me interessa nessa questão? Que vocês me mostrem a entrada de A, de B e de C, validada. Eu só errei aqui o A, mas se eu fizer para o B e para o C vai acontecer a mesma coisa, só aceita números positivos, e ao final ele vai me dar o resultado da equação D, que é 68. Eu só fiz isso aqui para mostrar para vocês a resolução. Não precisa constar isso aqui na resposta. Eu só preciso a resposta final, só para fins didáticos, a apresentação. E esse aqui, de longe, é mais fácil, porque tu entra com 3 valores, aplica uma equação e ele te dá o valor da equação no final. Alguma pergunta? Estão todos quietinhos? Então tá fácil a prova. Deixa eu voltar para cá, botar aqui em full screen para ver vocês. Nossa, 15 para as 9, eu demorei 20 minutos aqui para explicar a prova para vocês. Vou parar, então, não tem nenhuma questão a gravação. Interromper.